Salve rapaziada ligada aqui na Rocket Salt, Malcolm aqui para mais um vídeo, mais um dia, mais um dólar tio. E hoje rapaziada eu vou trazer esse vídeo aqui sobre a fala do João Barion. É um vídeo que eu pensei bastante sobre trazer, né? Mas quando eu fiz a ligação do porquê a Rocket Salt existe e liguei a fala do João Barion, eu falei, putz, tá aí, é por isso que a Rocket Salt existe. E hoje eu quero falar para vocês sobre o que eu vi há anos atrás para trazer a Rocket Salt para cá. E sabe o que isso tem a ver com a fala do João Barion, para vocês entenderem um pouco. Então fica até o final do vídeo para você entender o que realmente eu quero falar. O João Barion, ele teve uma fala em um podcast, né, rapaziada? Talvez muitas pessoas acabaram que interpretaram ele da forma errada, sabe? É difícil as pessoas compreenderem as outras pessoas. A gente escuta, mas compreender acho que é meio difícil. Ainda mais quando a pessoa se expressa mal, que pra mim o Barion se expressou mal também, sabe? Mas eu entendi o que ele quis dizer. Quando a gente vê o drift japonês e o drift americano ou europeu, é claro que hoje a gente tem muitas diferenças, né? No drift europeu ou americano principalmente, sabe? A cavalaria imensa, câmbio sequencial, carro mais leve possível, pneu gigante. O drift no Japão hoje, os carros de drift no Japão hoje, eles não têm ainda a necessidade de rodarem como os americanos rodam, sabe? Mais de 1000 cavalos, carro leve, pneu grande e câmbio sequencial. No Japão não precisa disso, sabe? Tem pessoas que, por exemplo, o Fausto, que anda com câmbio manual, sabe, o 2J dele não tem mais de 600 e alguma coisa de cavalos. E ainda assim ele consegue ser um piloto competitivo, sabe, rapaziada? Então, mano, é difícil a gente imaginar um carro de 600 cavalos com motor, com câmbio manual, não sequencial, sendo competitivo na Europa ou nos Estados Unidos, sabe? Eu acho que essas diferenças que o Barion quis trazer, né? Essas diferenças em relação ao drift japonês e o drift americano. Só que eu acho que ele se expressou mal em relação à própria cultura, né? Assim, há anos atrás eu vi que os pilotos que estavam entrando no drift, eles estavam entrando no drift, sabe? E o drift estava começando a se destacar da cultura, né? Porque sempre foi a gente que gosta sempre gostou da cultura, né? E o drift fazia parte da cultura. A cultura engloba muitas coisas, né? E por isso que é tão rico. É por isso que a gente ama tanto o Japão, porque a cultura em si é muito rica, né? E não é só o drift. Então, quando eu vi que a cultura estava se destacando, quando o drift estava se destacando da cultura, eu falei assim, putz, eu acho que eu posso fazer alguma coisinha para poder trazer mais da cultura e fazer com que pessoas que hoje que só gostam de drift ou que gostam de outra coisa se apaixonem pela cultura, que entendam a cultura, sabe? E que vejam que não é só o drift. Hoje a gente tem muitos pilotos que por preferência própria, ninguém precisa estudar a cultura, ninguém precisa se aprofundar na cultura. Mas assim, pessoas como eu, ou como você que gosta da cultura JDM mesmo, quando a gente vê pilotos que estão entrando no drift ou já estão no drift e tratam a cultura como muito pouco, sabe, daquele mundo, que a fala do João Barion deu a entender assim, sabe? Por isso que eu falo que ele se expressou mal, né? Querendo, de alguma forma, meio que diminuiu a cultura, né? Então assim, ninguém precisa saber da cultura, mas para nós que amamos a cultura e vemos tudo englobado nela, quando a gente vê alguém que hoje é um representante de algo que é dessa cultura, que a gente também ama, reagir assim, agir assim a própria cultura, é meio difícil, né? Principalmente para a rapaziada do Japão, os brasileiros que moram no Japão, ou os descendentes japoneses brasileiros, né, mano?
porque o Brasil é o país com mais japoneses fora do Japão. Então, quando a gente tem algo da cultura, né, o maior representante brasileiro hoje lá fora fala assim, para nós é difícil escutar, né? Para qualquer um que gosta é difícil escutar, porque cada vez mais a gente vê a cultura perdendo valor, né? O drift ele está se tornando uma coisa, ele está se tornando um esporte como qualquer um outro, né? Vamos dizer assim, um esporte automobilístico como qualquer um outro que seja mainstream, né? Porque o esporte automobilístico mainstream ele não tem propriamente uma cultura. Você vê que todas as grandes fórmulas elas não têm uma cultura, né? Elas são o que elas são e acabou. Não existe uma cultura por trás dela, né? Então acho que assim, cada vez mais a gente vê que o drift se sobressai à cultura JDM, né? A cultura japonesa. Cada vez mais ele tem que ser um esporte lucrativo, né? Isso é importante para quem corre, né? Mas assim, cada vez mais eu vejo menos valor à cultura, sabe? Então, o propósito da Rocket Salt sempre foi esse, trazer a cultura, trazer um conhecimento, um amor, sabe? Entregar isso aqui com paixão para que vocês se apaixonassem também. E porque a gente vê que culturas, óbvio, a cultura japonesa, a cultura JDM, a cultura dos carros japoneses é uma história recente, né? É uma cultura recente, né? Bem pós-guerra, então perto de outras culturas, com certeza é uma cultura bem nova, né? Mas a gente sabe que com o tempo todas as culturas se acabam, né? Se você deixa ela ficar no esquecimento. Então, o propósito da Rocket Salt sempre foi esse, sabe? De trazer a cultura para vocês, de não deixar, sabe? Fazer parte disso, de uma pequena parte do tipo, não deixar a cultura morrer, fazer com que mais pessoas se apaixonem, sabe? Porque é isso, sabe? A gente vê mais pessoas fazendo drift, mas menos pessoas interessadas na cultura, sendo que a cultura é uma parte fundamental disso. Teve uma coisa que me deixou para baixo em relação a isso mesmo, do tipo eventos no Brasil, né? Eventos propriamente de drift. Hoje em dia são só números, sabe? Do tipo, eu não consigo entrar num evento de drift como imprensa, porque de acordo com eles os meus números são abaixo, né? Eles não falam, mas eu sei que é bem abaixo. E aí eu recebi uma proposta, né, de pessoas que conseguiram entrar como imprensa, porque eles falaram, mano, é o seguinte, você quer entrar como imprensa? Compra 20 mil seguidores pro teu Instagram, vai lá, manda teu arroba, quando você for fazer o cadastro, e você vai conseguir entrar. Não importa teu engajamento, sabe? Não importa se aquilo ali vai ter uma resposta, importa teu número ali, sabe? Então, e é isso que eu não quero. Eu não quero mais números à toa, sabe? Eu quero pessoas se apaixonando, eu quero pessoas, sabe? Porque é o que vai manter a cultura viva. São pessoas como você que está me assistindo. São pessoas que comentam no vídeo que, putz, mano, obrigado por trazer esse vídeo, obrigado. Como eu amo esse canal é o melhor canal de JDM, sabe? São comentários assim que eu vejo e falo assim, putz, eu tô entregando o que eu queria, né? E pra mim não importa se eu vá ser convidado ou não para esses eventos, sabe? Eu tento porque com certeza seria uma experiência diferente para mim e eu traria conteúdo para vocês e para outras pessoas. Mas tudo bem, sabe? Não tem problema. Só que mostra pra mim mais ainda essa intenção do tipo cada vez mais ser algo somente isso, sabe? A cultura parece não ter mais valor para muitas pessoas. E de fato isso é triste, sabe? Pra gente que gosta da cultura, pra gente que ama, é triste ver que para um piloto que nem o Barrion,
né? Eu entendo o Baryon porque assim, o propósito dele é correr, né? Sempre foi. Ele já era piloto antes de ser um piloto de drift. Então o propósito dele sempre foi correr. Então não tinha por que ele estudar a cultura em si. Ele tinha que estudar, sabe, técnicas de drift e acabou, né, rapaziada? Mas a gente vê uma diferença, sabe, vamos dizer assim, de uma geração pós-Baryon, ali 2016, 2017, para uma rapaziada, vamos dizer assim, a rapaziada que começou com a Drift Show, sabe? Com a Drift Show, com a Drift Company, com a SPL, como eram carros japoneses, com japoneses, né, a gente via que, querendo ou não, eles estavam dentro ali e aquilo ali englobava a cultura, sabe? Essas equipes vieram do Japão e elas traziam a cultura com elas, não era só o drift. Então essa rapaziada dessa época, sabe, todos eles, se você for perguntar, eles sabem coisas da cultura, querendo ou não, entendeu? Porque ainda englobava a cultura ali, sabe? Não era basicamente o drift. Então assim, eu entendo o que o João Baryon queira falar, eu entendo o pensamento do Baryon, sabe? Um pensamento, vamos dizer assim, de pensar em eventos maiores, que consiga dar mais respaldo financeiro para o piloto, que, sabe, um lado mais, vamos dizer assim, empresarial da coisa e menos cultural. Eu entendo ele, sabe? Mas assim, é triste pra gente que gosta realmente ver um dos maiores representantes do Brasil atualmente falar assim da cultura, né? Agir assim. Então, mas aos poucos, rapaziada, a gente vai fazendo essa cultura viver ainda, mesmo que eu faça 0,1% disso, ainda assim eu tô fazendo alguma coisa e, sabe, cada vez mais tem pessoas que comentam e pessoas que vêm no canal e eu vejo que o interesse sobre a cultura tem aumentado e é bom, sabe? É bom pegar pessoas que chegaram no drift seja por um youtuber ou algum piloto e que não sabia da cultura, sabe? Só gostava do drift e chegar aqui e conhecer a cultura e ver que não é só o drift e ir para outras coisas e começar a estudar, começar a fazer pesquisa por si próprio. Mano, isso aqui é sobre isso, tá ligado? É sobre isso, rapaziada. Então, no fim das contas, a Rocket Salto é sobre isso, sabe? Sobre a cultura, sobre ajudar a manter isso aqui vivo, sobre o que é mesmo, sabe? A Rocket Salto nunca foi e nunca vai ser um canal sobre milhões de views, sabe? Seria maravilhoso ter milhões de views, óbvio, mano. Imagina o tanto de pessoas que a gente não poderia alcançar pra colocar mais a cultura nelas e, sabe, quantos projetos japoneses a gente não poderia fazer aqui no Brasil e alcançar mais pessoas ainda, sabe? Então, assim, não que isso seja ruim, sabe, ter milhões de views, não que isso seja ruim, mas que se for para ter milhões de views, que seja da maneira que eu acho certo, sabe? Mas aos poucos a gente chega lá, vamos manter isso vivo, a cultura é importante, nós que amamos a cultura sabemos o quão rica ela é, né? E ela não é só o drift. Eu acho que ele se expressou mal e muitas pessoas interpretaram ele mal, né? Aquela situação, né? Todo mundo escuta, mas nem todo mundo para compreender a fala. Então, assim, eu entendo ele como piloto, né, e como empresário, mas assim, a gente sabe o valor da cultura e respeita ela, né, rapaziada? Mas, sabe, não tem problema. Tamo aqui e vamos manter isso daqui vivo. Já era, rapaziada, tamo junto, mano. Espero que vocês tenham compreendido o que eu quis passar no vídeo. E que, mano, a cultura vai permanecer viva se depender de nós, né, rapaziada? Tamo junto, mano. Obrigado a vocês que fortalecem sempre aqui. E óbvio, mano, sem vocês eu não iria conseguir manter isso daqui ativo e trazer mais e mais sobre essa cultura. Já era, rapaziada? Tamo junto, mano. E falou.